né? Mas se hoje se pensasse que a prefeitura vai tomar de empréstimo um terreno por 2 anos para fazer uma obra e depois devolver, vai ser uma grita geral, indenização absurda, tchá, né? Mesmo que depois devolva a coisa, até melhorada, porque a intuição que as pessoas têm, cultural, porque não está escrito na lei, de que a propriedade imobiliária é a propriedade que está protegida na Constituição e o resto não, isso é só impressão. O que a Constituição fala é garantido o direito de propriedade, ou seja, é garantido o direito de ter patrimônio. Agora, o que é cada uma dessas propriedades? A Constituição, nem a Constituição brasileira, nem nenhuma Constituição define o que é propriedade. Quem define o que é propriedade, porque, como diz o Tribunal Constitucional alemão, direito de propriedade é um direito construído. Não existe propriedade como coisa, né? Existe direito de propriedade. E aí você diz o que é direito de propriedade, o que é direito de herança, né? É diferente, a herança é diferente do direito de herança. Direito de herança é alguma coisa que o direito diz. É direito de herança. Deixar para alguém legados patrimoniais. Isso é o direito de herança. Aí ele constrói. Olha, direito de herança, você, aqui no Brasil é assim. Se você tem herdeiros necessários, você só pode dispor de 50%, porque o resto é da legítima. Por quê? Por que é assim? Porque o direito diz que o direito de herança é assim. Se ele não dissesse, né, seria de outra maneira, né? Então, determinados direitos, como o de propriedade, são construídos pelo direito. Então, existe uma tipologia, propriedade intelectual. Propriedade está garantida, não está? Propriedade intelectual é você ser dona da sua produção. Aí o direito construiu. Você é dona da sua produção, mas você não pode vender os seus direitos morais da sua produção intelectual. Por quê? Por que você não pode vender? Poderia? Poderia. Por que não pode? Porque a lei diz que não estão no comércio. Né? Senão você poderia vender. Né? Então você vende o resultado, mas você não vende esse direito patrimonial. Aí você tem herança, não tem? Aí isso vale alguma coisa, o seu produto intelectual? Por exemplo, eu sou filha de Guimarães Rosa, né? Aí Guimarães Rosa vende, então eu tenho direitos patrimoniais sobre a produção dele, da obra dele. Mas, tudo bem, e os direitos acabam assim? Direitos intelectuais acabam? O que diz? Cai em quê? Em domínio público. Depois de quanto? Isso é um sequestro contra a propriedade, não é? É a mesma coisa que dissesse assim. Não disse isso da propriedade intelectual? Por exemplo, quanto acha que vale os direitos de herança do Guimarães Rosa em relação... Eu tenho uma casinha aqui, Nova Brasília, não, como é que chama? Nova Brasília Teimosa. O que vocês preferem? Serem filhos de Guimarães Rosa com direitos patrimoniais ou uma casinha pequena em Brasília Teimosa? Posse. Você já está pensando no futuro. Você está pensando no futuro, compreendeu? Tem outros planos para a Brasília Teimosa. Tudo bem. E tem gente que prefere ter os direitos patrimoniais de Guimarães Rosa. Por quê? Porque vale mais. Vale muito mais do que uma casinha. Vale milhões. Ou melhor dizendo, direitos patrimoniais do Tom Jobim, ou do Vinícius de Moraes. Você ainda prefere Brasília Teimosa? Né? Aí você herda aquele direito patrimonial do Tom Jobim. Né? Aí, sou herdeiro. O que diz a lei patrimonial?
que os bens, o patrimônio relativo à propriedade intelectual desaparece em 60 anos. Então, é a mesma coisa que dissesse o seguinte: todo mundo pode ter herdeiro, só que o que você herda, a sua herança acaba em 60 anos. Não é igual? Não é exatamente igual? Agora, imagina dizer que toda a propriedade é resolúvel em 60 anos. A lei não disse isso para a propriedade intelectual, que tem valor para... Por que ela não pode dizer para a propriedade imobiliária? Pode dizer, a rigor, poderia dizer também. Como é que você vai admitir que diz para uma tipologia de propriedade e não diz, e para outra não pode? O que eu quero mostrar é que a nossa cultura acha que este tipo de propriedade é mais absoluta do que a outra. Não. Resultado, conclusão. É a lei infraconstitucional, preste atenção, é infraconstitucional, seja Código Civil, seja Estatuto da Cidade, não estou falando nem lei municipal, estou falando já da norma nacional, é que dá os contornos e o conteúdo dessa tipologia de propriedade imobiliária. A propriedade imobiliária, ela é regida pelo capítulo, pelo título do direito civil, direitos reais, e também pelo Estatuto da Cidade, e o Estatuto da Cidade e as leis, não só o Estatuto da Cidade, as leis nacionais, decodificadas nas leis estaduais de urbanismo, decodificadas nas leis municipais de urbanismo e planejamento urbano. Essas leis dão o conteúdo, né, harmonizam com o conteúdo desta tipologia de propriedade imobiliária. Claro, que eu estou fazendo aqui, estou fazendo aqui um raciocínio, né, para, digamos assim, desmontar a ideia muito tradicional, e por ser tradicional muito conveniente, fruto da nossa cultura, e a gente tem que reconhecer, a gente é fruto da nossa cultura, de as pessoas fazerem o discurso, porque o Código Civil diz... O Código Civil diz, aliás, muito bem dito, o Código Civil é uma maravilha, porque ele diz pouco e bem. Não é só o 2002, não, desde o Código Civil de 2016, ele se serve para tudo. Ele não obstaculizou nada. Não é o Código Civil que diz que não pode fazer as coisas. É porque a gente não faz mesmo, porque não quer, e porque a gente absorve um discurso de que no Brasil a propriedade é absoluta, na França também é. Está lá escrito, e nem por isso eles deixaram de ter leis urbanísticas já faz 50 anos, e fazer o urbanismo na prática. Então, claro, a gente tem que ver que as pessoas fazem o discurso, mas tem que ver também que está um pouco ultrapassado já, se a gente quiser efetivamente fazer, né? Então, o que a gente vê aqui que é importante? O que é garantido pela Constituição é existir, você como pessoa, ter direito a ter patrimônio individual. Esse patrimônio individual, a Constituição diz que pode estabelecer não só do desenho dele, restrições de como vai ser esse patrimônio, e o Código Civil vai dizer como vai ser esse patrimônio, quais são os elementos da propriedade imobiliária, como também estabelecer condições para dar uma funcionalidade social a esse patrimônio, sem eliminar o conteúdo do direito de propriedade. O que a gente opõe aqui os direitos não patrimoniais, que a lei diz que não são patrimoniais, assim como a lei diz que o direito de propriedade intelectual moral não é patrimonial. O que quer dizer isso? Não está no comércio, né? De modo geral, é a lei nacional que diz o que é bem patrimonial e não patrimonial. Ela diz, por exemplo, que eu não posso vender órgãos do meu corpo.
né? A única coisa que eu nasço com ele é com o meu corpo, né? Eu quero vender um olho meu porque eu estou precisando muito de dinheiro, quero vender por $1 milhão para alguém nos Estados Unidos. É um absurdo, vem a lei nacional e diz que eu não posso fazer comércio com meus órgãos. Por quê? Imagina, por quê? Vocês já imaginaram? Não é meu patrimônio, não sou dona no meu corpo, não sou dona, eu tenho 2 olhos, vendo um só não vai fazer a menor falta. Não faz realmente a menor falta. Não faz. A minha mãe tem visão monocular desde não sei quando. Tem 98 anos, saúde de ferro, vê com um só olho. Né? Se tivesse 2, ela via demais até. Entendeu? Né? Não pode. Não pode. Por quê? Porque a lei diz que é bem fora do comércio. Que eu sou dona, mas não sou dona. Isso eu tenho este patrimônio, mas não é patrimônio. Não sou dona para efeitos de vender. Por quê? A lei diz que eu não posso. Só isso. Bastou. E é lei infraconstitucional, não é a Constituição. Né? Professora, mas... Rapidinho, mas você pode vender partes do seu corpo, né? A lei diz que eu posso vender meu cabelo. Isso, mas a lei fala em órgãos. Cabelo não é um órgão. Isso é uma definição, nem é uma definição médica, é jurídica. Jurídica. Que a lei pode falar do que é de fato e dizer isto não é. Por exemplo, matrimônio. E ela fala? Eu acho que fala, porque ela fala... Vamos examinar isso. Examine. Porque o comércio de cabelo é uma coisa muito importante. Pois é, para peruca. Peruca. Já valeu muito. Né? E tem pessoas, em determinadas sociedades, que filho é patrimônio. Por exemplo, em alguns lugares do Brasil, infelizmente, os pais vendem as filhas. Né? Porque tem valor... Eles acham que é deles, mas a lei proíbe. Né? Eu não sei se o dote que existe ainda no Código Civil não é uma forma, né? Mas, de qualquer forma, tem que ter a adesão da pessoa, né? Então, mais uma provocação. Paulo, por favor, não me responda nada, porque você vai complicar a minha vida aqui. Facilitar a sua vida, não para complicar. Soraya, tira o microfone dele. Amanhã você tem 4 horas, Paulo. Aqui. Então, quando se garante o patrimônio, a pergunta é, garantia de quê? Né? Quando se adquire e o que se adquire em cada uma dessas propriedades. Tá? Pode passar. Eu acho que vamos andar mais rápido um pouquinho. Assim, só para a gente não achar que eu estou falando aqui uma barbaridade, né, de que a lei é que define o conteúdo de cada uma dessas tipologias da propriedade, os alemães, o Tribunal Constitucional Alemão, né, tem uma frase que eu acho assim lapidar, né, que o direito de propriedade, o direito de patrimônio, é uma atribuição normativa, quer dizer, a lei dando uma atribuição da norma de bens e direitos, porque direito também pode ser propriedade, a pessoas. Então é a lei que diz, isto pode ser propriedade, e isto é propriedade desta forma, com esses limites e com esse conteúdo. Veja bem, repito, não é a Constituição Federal. A Constituição Federal diz só que garantido propriedade. Agora, o que pode ser propriedade, como esta propriedade vai ser, qual é o limite, qual é o conteúdo, não é a Constituição que está dando, que a Constituição diz assim, é a lei infraconstitucional. E qual é a lei infraconstitucional que a gente tem? É toda a norma nacional. Seja Código Civil, seja legislação de direito urbanístico, seja legislação de direito comercial, é que vai dando conteúdo das tipologias de patrimônio. Pode passar. A Constituição alemã, ela diz exato, a propriedade e o direito de sucessão são garantidos.
O seu conteúdo e os seus limites são determinados pela lei. Só para a gente dizer, não é a Constituição que diz o que é propriedade imobiliária, é a lei infraconstitucional, né? Aí tem um outro artigo, a propriedade obriga, que não é só, uma coisa é dizer o conteúdo, outra coisa é dizer que a lei pode dizer que além do conteúdo, eu posso estabelecer obrigações de fazer. E a nossa lei não diz a propriedade obriga, mas o sentido que eu gostaria que vocês pensassem é que quando a lei diz que a propriedade tem que ter uma função social, ela não está dizendo função social para deixar eu dizer o conteúdo da propriedade, porque isso eu já fazia desde o Brasil Colônia. O que eu estou dizendo que a propriedade tem que ter uma função social é que nesta propriedade eu posso estabelecer obrigações. E na propriedade imobiliária eu posso dizer que pode estabelecer obrigações urbanísticas. Ah, você quer fazer um projeto assim, 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 assim? Ah, então tá bem. Aqui o nosso plano diretor diz que para esse tipo de uso da propriedade você tem que ter determinadas obrigações urbanísticas. Certo? Então, a função social é algo a mais do que a legislação já dizia que você pode determinar o conteúdo. Dizer que a função social, então agora eu posso limitar a propriedade, é um retrocesso. Limitar a propriedade, dizer o conteúdo da propriedade, desde o começo, desde o Código Civil, desde o Brasil Colônia, eu já dizia que para construir assim tem que ser assim, você está preservado no patrimônio, não tem nada a ver com função social. Função social é isso aqui, propriedade obriga. O seu uso deve servir ao mesmo tempo ao bem-estar da coletividade. Ou seja, eu posso estabelecer obrigações para aquela pessoa que é proprietário. Assim como as pessoas que operam no direito sabem que toda empresa pode estabelecer obrigações para a empresa. A empresa também tem função social. Então, para você ter um banco, pode fazer obrigações. Banco com atividade bancária, o Banco Central obriga os bancos a ter depósitos compulsórios para garantia de funcionamento. Isso assim para funcionar o banco. Obrigar, quer ser dono de banco? Então vou estabelecer obrigações bancárias para você poder ser dono de um banco e operar esse banco. Algum banqueiro reclama? Não, tem pouca obrigação. Né? Mas estabelece obrigações, está indo contra a atividade econômica dele? Não, está estabelecendo obrigações para proteger uma atividade econômica que implica um impacto no mercado financeiro. Né? Eu queria fazer uma pequena anotação, e talvez você possa me... Você possa até confirmar ou não. Mas, mesmo na época colonial, na concessão de Sesmarias, o sesmeiro tinha uma obrigação, entre outras, que era demarcar as suas terras. Coisa que quase ninguém fazia, pelo alto processo de complexidade que isso envolvia e também o custo. Mas ele é obrigado a fazer isso para evitar os conflitos com os outros sesmeiros. Até onde vai essa concessão que estão me dando, né? Então, desde aí, já existe a obrigação. O território que eu estou entregando a alguém para o seu uso, obriga esse alguém a fazer alguma coisa nesse território. Né? Tem o exemplo do Paulo é muito interessante, pode passar, porque, na verdade, o Brasil, né, que foi constituído através, né, das doações de terras, né, das Sesmarias, e que se dava a propriedade, por exemplo, na Constituição mexicana, fala que a propriedade é um direito deferido pelo Estado. E é mesmo. O Estado brasileiro permite que as pessoas tenham propriedade.
e a lei vai dizer a forma que elas vão ter a propriedade e as obrigações que elas vão ter dessa propriedade. Isso vem da nossa tradição, que as terras eram terras de conquista, né? E que o rei dava a propriedade nas Seis Marias e estabelecia as condições, que era usar a propriedade. Olha só, quando o Brasil foi constituído, as propriedades tinham que ter uso. Diz o Orlando Gomes, quem tem um livrinho assim, muito fininho, que diz as origens do Código Civil brasileiro, né? E diz que o Código Civil, né, que foi muito feito a partir, né, de todo um pensamento alemão, né, de Savigny, de Inhering e tal, que fizeram a coisa mais genial do capitalismo, que é o título de propriedade, né? Porque no Brasil, as Seis Marias, ou você tinha uso, que era, as propriedades eram propriedades resolutas, então os termos das Seis Marias eram condicionados à sua produção, porque isso já vinha desde da fome dos anos 1400 em Portugal, que houve uma fome danada, e aí o rei diz assim, esse negócio de ter propriedade e não plantar é um absurdo. Então ele constituiu as Seis Marias para dizer, quem não tem uso perde a propriedade. Isso naquela época, isso que é função social, né? Determinada pelas condições sociais. Tem fome, tem que ter propriedade, tem que plantar, né? E aí no Brasil foi a mesma coisa. Por isso que se chama terras devolutas, porque eram as terras supostamente dadas que tinham que ser confirmadas o uso, né? E se não fossem confirmadas, eram devolvidas ao rei, daí o nome terras devolutas, que são as terras não confirmadas na sua produção, que seriam devolvidos à coroa, que em 1991, as terras da coroa, né, salvo as áreas de fronteira, passaram para os estados, e as terras devolutas são dos estados, que até hoje não se demarcou, as terras públicas, etc. Então, fez bem o Paulo lembrar que função social existe desde a nas nossas origens lusitanas, né, da coisa em que as propriedades imobiliárias tinham condição resolutiva sob pena de produção, né? Então, pode passar. Pode. Isso aqui, na verdade, é só esse slide aqui. A propriedade é garantida, né, pela Constituição, né? Existe alguma forma de se perder a propriedade sem indenização? Isso está na Constituição. E um particular pode perder a propriedade para outro particular? Isso está na Constituição? Não. E o outro, uso campeão de 20 anos, está na Constituição? Está no Código Civil? E aí eu perdi minha propriedade, a propriedade não diz que garante o direito de propriedade, tal, e que o Estado só se pede para o Estado mediante justo preço, tal, isso, aquilo. Aí tenho propriedade de herança lá do meu pai, lá, Tom Jobim. Aí, 60 anos, perco a minha propriedade. Aí eu tenho aqui meu terreno, aqui em Recife, vai alguém, toma o meu terreno, fica 20 anos, o que acontece? Perco a minha propriedade. Que garantia de direito constitucional é esse? O que eu quero dizer é que todo mundo diz, garantia de direito de propriedade, e o uso capião existe desde 1916 no Código Civil, fora o que existe na Constituição é a exceção de bens públicos não poderem ser usucapidos e o uso capião especial por 5 anos. O outro uso capião comum está na lei civil, como forma de perda da propriedade imobiliária para outro particular, nem é função do interesse público, não. Outro particular foi lá, usou a minha propriedade, cercou a minha propriedade, ficou 20 anos lá e pronto.
perdi a propriedade. Por quê? Porque a lei disse que bobeei e dancei. Quer dizer, não tomei conta da minha propriedade, não pedi para ele sair, perdi a propriedade. Então, o uso capião está na lei. Aí eu pergunto assim, aqui é o quadrado da Urca, lá no Rio. Esse sujeito aqui, ó, vive nesse barquinho, mora nesse barquinho por 20 anos, 25 anos, 30 anos. Ele usa o capil? Não tem direito à moradia? Por que ele não usa o capil aqui? Porque a lei diz que a lei não diz, gente, o uso capião é na terra, não é no mar. E também não tem capião sobre bens públicos. Mas se não falasse nada, podia usar o capim. Qual é o problema? O problema é que a lei define. É isso que eu quero acentuar. É a lei que define tudo. Não tem essa de, lá, não, eu pensei que tal. Não, é a lei que define. Se a gente tiver concorde que é a lei que define, nós estamos... Para qualquer tipo de propriedade, inclusive a imobiliária, a gente pode dar um passo adiante. Podemos passar. Tá. Pergunta seguinte. Agora já vamos para a propriedade imobiliária, que é o que interessa aqui, que é o nosso coração do plano diretor, né? Valor, preço de uma propriedade imobiliária, né? É garantido como direito de propriedade? O que a lei garante na propriedade imobiliária? O que o Código Civil diz que está garantido? Usar? Dispor. Isso é que está na lei. Preço está na lei? Não? Então, aqui o plano diretor estabelece que aqui na orla os edifícios são de 30 pavimentos em cada terreno. Eu estou lá especulando com a minha casa, tal, e 30 pavimentos, quanto que deve valer? Ali, um terreno de 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados. Depende do local. 15 mil reais o metro quadrado. Dá quanto? Tá. 2 milhões. 2 milhões de reais. Aí vai os planejadores urbanos e dizem agora que tem, em vez de 30 metros, de ter coeficiente de quanto? 4. Em vez de 4 mil metros quadrados que eu podia construir, agora eu só posso construir 500. Sem pagar. Vale a mesma coisa no meu terreno? Não? Não vale. Eu não construí ainda. Estava lá na expectativa, lá, e disse que ia aumentar de 30 pavimentos para 37 pavimentos. Já ia valer mais um pouquinho. Valia 2 milhões. Agora, plano diretor novo, só posso construir sem pagar 500 metros quadrados, né? A área do terreno. De 2 milhões, baixou para 1 milhão. Pergunta, e aí? O poder público, com a nova modalidade, tem que me indenizar? Não? Sim, não é por... Sim, é uma expectativa, mas o fato de eu tinha esse monte de dinheiro e se o poder público fosse me desapropriar pela lei, eu ia pagar 2 milhões. Aí ele mudou ou decretou umas ex. Mas esse é o direito, não tem direito a direito, então ele sempre poderia, né? Poderia. Isso que significa o quê? Que o preço não é garantido pela lei. A lei não diz que preço integra a propriedade. Preço é uma exterioridade da propriedade, que varia de acordo com o mercado e de acordo com as exterioridades. Não é só porque porque preço, a lei não diz que integra
o conteúdo da propriedade. A propriedade tem que ter um uso, isso é a lei que diz, não sou eu que digo, né? A lei, ao descrever a propriedade imobiliária, ela diz assim: o proprietário tem uso, fruição e disponibilidade da sua propriedade. Fala quanto de uso, de que forma eu posso usar. Depois a gente vai ver que ele mais ou menos fala, mas não fala muito, o Código Civil. Muito bem, então não fala preço. Mesmo uma propriedade móvel, por exemplo, eu tenho uma ação, 4 ações, 1000 ações do Banco do Brasil. Aí foi lá e houve uma crise no país. As ações despencaram. Aí depois acharam mais petróleo, as ações subiram. O que eu tenho é um crédito em relação, uma parte daquela firma. Mas se a firma vai bem ou vai mal, reflete nas ações, é uma exterioridade. Se eu tenho um computador, comprei por um Apple, comprei por 15 mil reais. Aí vai ficando velho, vai deteriorando. Até o ponto que o meu computador, eu quero dar para alguém, e a pessoa não quer aquele computador, porque já ficou tão velho, mas tão velho, que ele não funciona mais, né? Aí não vale nada, eu tenho que pagar para descartar. Mas isso não significa que ele não seja meu. Ninguém pode dizer, você está tão velho que eu vou pegar aí, você não é mais seu. Não, é o meu computador. Eu só vou te dar se eu quiser. Pode não valer nada, pode ter um anti-uso, mas é meu. Tem um valor afetivo. Por isso que é interessante, né, que quando se diz, por exemplo, que eu não gosto de usar o termo valor da propriedade. As pessoas dizem o seguinte: o plano diretor distribuiu índices construtivos, a minha propriedade valorizou. Né? E as pessoas assim, não, agora minha propriedade valorizou. Depende, porque pode ter um valor, o que a lei garante é um valor de uso, não um valor monetário. Então, a distorção que existe no mercado imobiliário é que os preços da propriedade sobem e as pessoas dizem que valorizou. Não valorizou nada, inflacionou. Alguém vai na feira, por exemplo. Aí na feira, numa semana, o tomate está a R$ 5,00 o quilo. Aí eu volto na semana seguinte, tem uma crise, tomate, chuvas, isso e aquilo. Aí na semana seguinte o tomate está a R$ 8,00 o quilo. Aí assim, o tomate valorizou. Né? O tomate não valorizou, é o mesmo tomate, né? Só que está mais caro. Não se fez nada com tomate, é aquele mesmo tomate. E as pessoas não dizem, não, o tomate não valorizou coisa nenhuma, o tomate inflacionou. Eu não sei por que nos imóveis, o Paulo pode explicar amanhã, só amanhã, Paulo. Por quê? Eu queria fazer Por que os imóveis se desvalorizam e não inflacionam? Na verdade, eu acho que eles inflacionam. Eu queria confirmar aquilo que você está dizendo, não é para contradizer. É o seguinte, na sociedade capitalista, na sociedade de mercado, é crucial, indispensável que haja flutuação de preços. Tanto é que quando aqui no Brasil houve congelamento, houve uma gritaria geral dos empresários e a economia deixou de funcionar. Então, definindo preço como a expressão do valor de alguma coisa em dinheiro, eu diria que garantir um preço é inconsistente, como ação do Estado. Garantir o preço de um imóvel é inconsistente com o funcionamento de uma economia de mercado. Os preços têm que flutuar. Sem flutuação de preço, o capitalismo não funciona. Então, é mais um reforço para essa ideia de que
ninguém pode pedir garantias de valor ou preço para uma propriedade que está no mercado, e nesse mercado os preços flutuam todos os dias. Né? Bom, então feita... Gostou dessa? Eu gostei. Então, o Estado, aqui, ó, não garante o valor, ninguém tem direito adquirido, né? Aliás, o próximo slide eu vou mudar ao preço, né? E a gente vai ver daqui a pouco por que na desapropriação, né, acontece uma desapropriação pelo preço atual, que na verdade o que aconteceu na maioria das cidades brasileiras é que de uns 30 anos para cá, tendo em vista a urbanização, né, a capacidade técnica de construir denso em altura, houve uma distribuição generosa de índices construtivos para alguns, porque para outros não houve, né? As pessoas ganharam fábulas de dinheiro nas cidades. Os proprietários ganharam fábulas de dinheiro na cidade, porque os índices construtivos são distribuídos, são índices de planejamento feitos pelo poder público, índices públicos para a urbanização e dados gratuitamente ao proprietário, que naquele momento em que ele não exerceu ainda o direito de uso da propriedade de acordo com a lei, ele incorpora na sua propriedade, né, alguma coisa que não é dele, mas que financeiramente, né, está incorporado no preço, na venda. Então, se ele vende pelo valor que expressa o potencial construtivo que está na lei, né, ele pensa, é meu, né, porque se eu vendo por 2 milhões, porque vale pelo potencial construtivo, então eu estou vendendo o meu solo e o potencial construtivo que a lei, a teoria diz que não é meu, mas na verdade eu embolso, então é meu. Né? Essa é uma distorção entre o que é jurídico e o que é apropriação econômica. Né? Podemos passar. Então, o valor, o preço se insere dentro dos riscos. Né? Pode passar. Olha só, essa é um caso muito interessante, que vê como é que as pessoas incorporam na cabeça a questão do valor monetário como sendo seu. Aqui é o Leblon, né, no Rio de Janeiro, né, e nessa área a prefeitura resolveu, há uns 7 anos atrás, criar uma área de preservação cultural, uma APAC, e preservar a estrutura de alguns prédios do bairro que eram Leblon, um prédio antigo e tal, e era tudo baixinho. Né? Leblon é o metro quadrado mais caro do Brasil. Né? Onde moram, Sérgio Cabral morava, atualmente ele está em Bangu, mudou de bairro. Né? Você acha que a casa, o Aécio também tem... valorizou ou desvalorizou? Bangu está valorizado agora, está valorizado. Mas agora ele vai mudar para outra penitenciária lá, mais no centro. Né? Lá tinha, inclusive, um comércio de cela. E a demanda está aumentando? Está aumentando, o negócio está feio lá, compreendeu? Fazer um Mazês lá perto. Então, era o metro quadrado mais caro do Brasil. Aí, o que fez a prefeitura? Criou uma área de preservação cultural. Só que escolheu 1.200 prédios, mais ou menos, iguais a esse. O bairro deve ter uns 4.000 prédios. Falou, esses tem que ficar assim,
pequenininho, bonitinho, porque é a estrutura do bairro. E nessa rua aqui, que é a Conde Bernadotte, em frente tinha um terreno com posto de gasolina, né? E ao lado aqui também tem um terreno que o prédio não foi preservado, porque não era assim tão engraçadinho. Na hora que aconteceu isso, o que aconteceu com o terreno aqui de frente e aqui do lado? O terreno aqui subiu de preço, por 2 motivos. Primeiro, porque o do lado diminuiu o número de prédios para serem demolidos. Isso aqui ia ser demolido para construir mais 3 andares. Imagina o preço que vale aqui. E o da frente ficou mais feliz ainda, porque por 2 motivos. Primeiro, que diminuiu o número de terrenos, e segundo, que o do lado e o da frente ia ter vista permanente e tal, um bairro agradável à custa do outro. Porque esse aqui continuou com a propriedade. As pessoas aqui dentro iam continuar morando? Sim. Iam continuar morando como elas estavam. Aliás, você vê aqui que tem tudo, não estava degradado, não dá. Podem vender? Podem. Qual era o problema? O problema é que eles iam vender cada um por, sei lá, 1,5 milhão cada apartamento, e agora vale o que vale. Talvez 750, 800, 1 milhão. O que as pessoas botam aqui? Que a PAC é uma violência contra a propriedade privada, um abuso de poder. Do ponto de vista jurídico, é uma violência contra a propriedade privada? Alguém foi tirado do imóvel? Alguém deixou de usar o imóvel? Alguém deixou de fruir o imóvel? Alguém pode deixar de vender? Não! A propriedade está íntegra. Qual é o problema? O problema é a justa distribuição de ônus e benefícios. As pessoas se sentem lesadas, injustiçadas, como se sentem aqui de Recife os proprietários lá do centro histórico, quando vem assim, 4 ruas depois, os prédios subindo, os proprietários subindo 30 e poucos andares, e ele lá com o casarão, tendo que conservar o casarão, não podendo fazer nada, nem um andarzinho, nem um agregadinho no casarão. E o outro, farra total, 37 pavimentos, tal, né? É a justa distribuição. Ninguém aguenta isso. Esses aqui nem era tanto. Era que o lado perdeu, nessa PAC, o sujeito achou que perdeu 700 mil reais assim, porque ia vender, né? Não era dele os 700, o preço não era a sua propriedade, do ponto de vista jurídico não é a sua propriedade. Essa cidade e os instrumentos propostos no Estatuto da Cidade, além de ajudar as prefeituras a terem recursos, porque vão vender, vão outorgar onerosamente o que é da prefeitura, que são os recursos públicos urbanísticos, os índices urbanísticos, vão fazer um enorme favor de igualdade em relação aos proprietários urbanos, que é o que importa, definir bem o conteúdo com igualdade, com equanimidade entre os proprietários, porque as nossas cidades são absolutamente desiguais no tratamento dos proprietários urbanos. E aí a gente fica querendo que o cara lá preserve a matinha, a florestinha, enquanto os outros fazem o que quer. Não dá. Ou instaura-se o equilíbrio, ou não tem jeito. Hein? Stanislau, Ponte Preta. Ou instaura-se a... Aliás, está na moda. Ou instaura-se a moralidade, ou locupletemo-nos todos. Né? Como todos não dá para locupletar, então é bom que a gente comece a instaurar a moralidade. Né? Quem diria que a gente ia chegar e reviver Stanislau Ponte Preta nessa fase? Hoje a fase está na moda. Podemos passar. Rodrigo. Então,
A lei diz, por exemplo, passar rapidamente para a gente ir para... Senhora, eu quero só fazer uma observação. Você está cansada, quer tomar uma aguinha? É que nós fazemos aqui um pacto entre os professores do Instituto Lincoln, que quando nós vemos que uma pessoa está assim necessitando fazer um intervalinho e tal, a gente interrompe, não é? Com esse tipo, não sei, eu não estou dirigindo aqui esse módulo, mas eu não sei, Sônia, você não quer descansar um pouquinho? Não, eu não quero falar nada, eu quero só pedir para você, se você quiser fazer uma pausa. Não, ao contrário, eu acho que está muito bom, está espetacular, mas é uma consulta que eu faço a você, tomando essa liberdade aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos adiantar, eu até quero chegar na outorga, e aí a gente faz o intervalinho, pode ser? Tudo bem, Soraya? Pode ser. Eu vou passar o Código Civil aqui. Então, só para relembrar, Código Civil, é o Código Civil, não estou falando, diz que os elementos do direito de propriedade imobiliária, essa tipologia de propriedade, os elementos é a garantia de que a pessoa possa usar, fruir e dispor com exclusividade. Quer dizer, eu posso dizer qual é o conteúdo, posso dizer qual, só não posso tirar a propriedade dela. Usar concomitante, por exemplo, quando eu vou instaurar uma servidão administrativa, eu indenizo, porque eu acabo com esse elemento, ou parcialmente ou totalmente, com o elemento exclusividade. Mas definir o conteúdo eu posso. Pode passar. E o Código Civil fala das limitações civis, que são os direitos de vizinhança, e das administrativas também, que é diferente essas limitações de regulação do território. Voltamos mais lá para aquele conteúdo, que a regulação do território, ela define o uso do território como um todo, e a propriedade, ela vai ser usada de acordo com essa regulação do território. Pode passar. Sim. Vamos agora ao direito de construir. O Código Civil diz que o direito de propriedade imobiliária é um direito real, não é? Que vem da palavra em latim res, que quer dizer coisa. Então, a pergunta que se faz é se a pessoa é dona do ar, do espaço aéreo e do subsolo que está. O raciocínio básico é o seguinte: o espaço aéreo é coisa, em princípio, a coisa que se compra. O que você compra? Quando você compra uma propriedade imobiliária, você está comprando o quê? O solo. Né? E o Código Civil diz que você registra para passar a propriedade. É o registro imobiliário que faz a transferência de domínio. Você registra o quê? O solo. A descrição do registro imobiliário é o solo. Aliás, tem uma decisão importante do Supremo Tribunal Federal, né? Em função também de um caso lá do Rio, que não é propriamente direito de construir, mas é direito de propriedade. Antigamente, no Rio de Janeiro, tinha uns grandes loteamentos, sobretudo foi na Barra da Tijuca, né? Esse loteador, veja bem, ele comprou uma área enorme de terra, que foi ali perto de onde hoje em dia é o Parque Olímpico, né? Era também do Carvalho Rosken, né? E passaram-se 20 anos, ele fez o loteamento, o parcelamento do solo, né? Há 25 anos atrás, e na época, no Rio de Janeiro, tinha o que chama de PAA, não sei se aqui tem,
que é o projeto de parcelamento e alinhamento. E o projeto de parcelamento e alinhamento dividiu esse parcelamento em glebas e, pelo projeto de parcelamento e alinhamento, registrou na planta do parcelamento os índices construtivos. E diz, esse parcelamento é para construir tantos prédios assim, com essas alturas, tal. E isso foi registrado na planta. Essa planta foi levada ao registro de imóveis. E o registro de imóveis carimbou e registrou essa planta. 25 anos depois, ele foi pedir uma licença na prefeitura. Aí, evidentemente, a legislação tinha mudado e ele alegou, mas minha planta está registrada no registro de imóveis. E portanto, eu tenho direito adquirido porque reconheceu a divisão dos lotes e o registro de imóveis registrou o que se podia construir. E esse caso foi, o município do Rio de Janeiro perdeu em primeira instância, perdeu no tribunal, foi para o STJ, mas na verdade quem julgou foi o ministro Carlos, aquele que já saiu, Carlos Medeiros? Não foi o Carlos Medeiros, não. Carlos, aquele de Minas. É um que cabeça branca, assim. Carlos Veloso. Carlos Veloso, eu tenho até essa decisão, depois eu posso mandar para quem quiser. Que eu tinha feito na época, a primeira contestação, mas demorou tanto tempo. E ele disse que o registro, os parâmetros construtivos, embora estivessem escritos em planta, embora estivessem são parâmetros públicos, e que o fato do registro de imóveis ter, na época, 25 anos atrás, registrado isso, não dava ao sujeito um direito adquirido aos índices construtivos, que são públicos, né? Então, essa decisão, isso teve que ir ao Supremo Tribunal Federal, para o ministro dizer. Por quê? Porque o que está registrado, a nossa tradição é tão forte do registro imobiliário, então, eu registrei os índices construtivos no registro, o registro certificou a planta, então é minha. São meus os índices construtivos. O Supremo diz, não, índices construtivos, mesmo que indevidamente registrados, não dão a propriedade dos índices ao sujeito. Por quê? O que se registra no registro de imóveis é o terreno. Tanto os advogados sabem disso, que o prédio é um acessório ao principal, né? E a matrícula é do terreno, o prédio se averba na matrícula. Então, o solo que é o principal, né? E o solo é que é a coisa. Como é que você pode dizer que existe um direito real sobre a coisa se não existe coisa? Numa outra decisão, o Supremo Tribunal Federal também disse que não há direito adquirido a direito de construir, porque o direito de construir só se torna coisa com a construção da coisa. É óbvio. Quer dizer, dizer que existe um direito de construir como um direito real sem ser res, sem ser coisa, é uma contradição lógica dos próprios termos do direito, né? Então é importante, não é dizer que direito civil não existe, ou direito civil está superado, é botar o direito civil lido nos seus termos, não inferir do direito civil alguma coisa que foi se inferido de acordo com a conveniência, e que agora a gente tem que reler o direito civil, que ele nos é muitíssimo útil. Ele só diz o necessário. Como dizer que o direito real é um direito real sobre uma coisa concreta, móvel ou imóvel.
Tá? Então, podemos passar. Então, a pergunta agora é importante, né? O direito imobiliário serve para propriedade urbana e propriedade rural. Estamos de acordo? Todos dois são propriedade. A propriedade rural precisa construir para usar? Não, você pode dizer assim, numa propriedade rural eu não deixo construir nenhuma. Esvaziou o direito de propriedade dessa propriedade rural? Por quê? Porque a propriedade rural se usa independente da construção, né? Você pode plantar, você pode criar boi, você pode deixar floresta, você pode dar um uso independente da construção, porque essa subforma de propriedade independe da construção. Agora, se eu tenho um terreno urbano, né, e eu tenho direito de uso, não tem? Mas o município diz assim, não pode construir nada no seu terreno. Fora estacionamento, evidentemente, né, que não vai botar todo o estacionamento, e se eu não sou comerciante, não tem direito. O que eu tenho que fazer? O que tem que ser permitido numa propriedade urbana para eu usar, para eu exercer pessoalmente o meu direito de uso? Permitir que se construa alguma coisa. Então, veja bem, quando o município estende o perímetro urbano e faz o parcelamento daquele solo urbano, transformando uma propriedade, uma gleba, em várias propriedades, ele está reconhecendo que em cada uma delas ele vai ter que deixar uma construção. Então, a pergunta se o direito de construir faz parte do direito de propriedade imobiliária. Eu posso dizer, não, na propriedade imobiliária rural você não tem direito de construir e é igualmente propriedade. Na propriedade urbana, não é que o direito de construir seja um elemento do direito de propriedade. É porque, para usar, eu preciso